Olá amigos, amantes e apaixonados por orquídeas, sejam todos bem-vindos ao canal Orquidicas. Pessoal, vamos dar continuidade aqui, mais um vídeo da nossa série sobre Catasetums. Então, no vídeo anterior eu já estava falando para vocês sobre dormência, lembra disso? As fases da dormência das plantas, que às vezes a gente pode ter em casa uma planta já nessa época no processo total de dormência e outras não, ok? Então agora eu vim aqui na minha parede onde eu costumo deixar os Catasetums para exemplificar melhor para vocês, tá? Então o que que acontece? Vocês já devem ter reparado em outros vídeos essa parede aqui, ó, cheia de planta. E agora vocês estão vendo que ela tá vazia, tá vendo? Por quê? Aqui ficam a maioria dos meus Catasetums, principalmente os que estão em toquinhos, tá? E já já vocês vão ver onde eles estão agora. Então, o que eu vou mostrar para vocês? Quais são os Catasetums que ainda estão aqui nessa parede? Só para vocês entenderem. Aqueles que eu falei para vocês que ainda estão na metade do processo de dormência, que nem esse daqui, esse Catasetum, parece que ele está totalmente dormindo, mas na realidade não, ó. Ele está com um brotinho aqui, ó, incrivelmente nessa época. E engraçado que é um Catasetum fimbriatum. Já esse, a mesma coisa, tem broto, aqui broto, broto. Esse é aquele que eu mostrei para vocês que está começando o processo de dormência, lembra? Que está aqui, ó, tá? Esse, o que o Ailton me deu de presente, que eu falei para vocês que veio lá da região de Altinópolis. Olha que bonita a haste dele aqui ainda para florir. Este Catasetum começando o processo de dormência. Esse aqui também tá com um brotinho, tá? Então isso aqui, ó, para exemplificar para vocês as plantas, ó. Lembra que esse daqui tava verde no outro vídeo ainda que eu mostrei para vocês? Agora já tá praticamente todo amarelando, tá? E esse, que foi um dos que ficou bem judiadinho com a praga, apesar de tudo, tá aqui o brotinho dele, tá vendo? Então, quer dizer, as plantas que ainda estão aqui são essas. Aí agora eu vou explicar para vocês por que as outras não estão, tá? O que que acontece? Eu aqui em casa, eu tenho pouquíssimo espaço, né? Porque eu moro numa residência comum, eu não tenho um orquidário como eu gostaria de ter, certo? Então, o que que acontece? Eu não consigo ter um local específico para um tipo de planta. Eu tenho várias plantas juntas. Essa parede aqui em especial, eu recebo o sol da tarde, tá? Então, os meus Catasetums em geral ficam aqui desse lado, porque é uma planta que resiste melhor a esse sol. Ainda assim eu tenho um sombrite que dá uma filtrada neles aqui, mas os Catasetums ficam aqui. Mas como esse sol ele é específico para alguns tipos de plantas, o que que acontece também nessa parede? Aqui em cima estão os meus dendróbios, não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho, tá vendo? Então o que acontece? Deixa eu ver se eu mostro. Lá em cima no alto estão os dendróbios da espécie nobile, tá? Porque os nobiles estão lá em cima. O dendróbio nobile tem que passar pelo estresse hídrico nessa época, ok? Diferente dos dendróbios espécie. Se eu fizer estresse hídrico com essa planta, se eu fizer estresse hídrico com esse outro dendróbio, se eu fizer com o formidable, tá vendo? O que que vai acontecer? Dendróbio espécie, se você faz o estresse hídrico com ele morre. É diferente do dendróbio, o nobile, né? O olho de boneca que a gente costuma falar, e os denfal, que o certo é falar dendróbio híbrido, tá? Eles também curtem um pouco o estresse hídrico. Então é óbvio que nessa época a gente diminui as regas, mas eles não podem ficar sem. Então, olha, se vocês prestarem bem atenção, eu tenho bastante dendróbio aqui. Então, o que que acontece? Nobile está lá em cima, porque lá é fácil de eu não atingi-los com a rega quando eu for regar os vasos, ok? Mas os Catasetums ficavam aqui embaixo, ó, nessa parede. Como que eu posso deixar os Catasetums aqui se eu tenho que continuar regando as outras plantas que estão nesse mesmo ambiente, ok? Então, chegou aqui nessa época, Catasetum vai embora desse paredão e ficam as outras plantas que a gente tem uma rega reduzida, mas não para. É diferente do estresse hídrico de um nobile, tá? Tanto que vocês podem ver, eu vou ver se eu mostro, ó. Tem Catasetum, Catasetum não, dendróbio florido aqui, ó. Tá vendo? Porque agora chegou fase de dendróbio florir, certo?
Então, no meu caso, que não tem espaço, eu preciso retirar as plantas que entram em dormência daqui. Pode ser que na sua casa você não precise, porque se você tem um lugar que você pode deixar só os catacétons, então você não tem que ter essa preocupação que eu tenho, ok? E aí o que eu tenho que fazer? O que eu faço aqui? Porque realmente nessa época do ano, os dendróbios, os catacétons, não precisam de rega. Ó, aqui estão os catacétons longifolium, tá vendo? Eles estão numa outra fase, porque eles ainda estão com brotação. Você vê, tem uma brotação nova aqui, ó, nesse longifólio. Ainda estão com folha, as folhas vão até o chão, tá vendo? Então tá aqui, bonitinho, esse daqui ainda tem que ser regado. Mas os outros catacétons já entraram em dormência, não pode mais ficar recebendo água. Então o que eu faço? Aqui, todas as minhas plantas ficam embaixo de cobertura, ok? Todo mundo já sabe disso, eu não deixo no tempo, por causa do excesso de chuva que eu tenho em algumas épocas. Então, vocês devem ter em casa, já ter visto em vários lugares, essas caixas vazadas, tá? Engradado, parece engradado de cerveja, né? Esse tipo de caixa. Então, o que eu faço? Quando chega essa época, eu pego todos os catacétons. Tem gente que tira até do toco. Eu não tiro, é difícil. Difícil tirar do toco, que aí eu tenho o trabalho do replantio. Mas todos eles, agora eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês. O que acontece? Eles vêm para dentro dessa caixa. Ó. Então, já que eles não estão em brotação, estão em dormência, não tem problema nenhum eles ficarem assim. Em orquidários profissionais, às vezes você chega, ó, aqui do lado, porque aqui eles não pegam chuva e só vão receber água se eu quiser dar água para eles. Em orquidários profissionais, às vezes você chega, o moço tem um cantinho que ele estica uma lona no chão e deixa os catacétos no chão, enrola as etiquetinhas no bulbo, tira todos os toquinhos do vaso, tudo e deixa lá. Não tem problema, porque dessa forma ele continua mantendo as outras plantas do orquidário dele, ok? Sem perder, sem correr o risco do apodrecimento dos catacétons que já estão em dormência, certo? Então, deixa eu ver, ó, a falta de espaço é complicado, né? Pra gente conseguir mostrar. É assim que ficam meus catacétons nessa fase. Tá? Aí você vai perguntar, só pode ser nessa caixa, não pode ser numa caixa de papelão? Pode ser numa caixa de papelão, só que você tem que ter certeza que você vai ter a ventilação adequada, certo? Essas plantas não podem ficar sufocadas, certo? Elas têm que ficar respirando. E dessa forma, o que acontece? Quando acontece de surgir uma brotação, eu consigo visualizar aqui facilmente. Por exemplo, eu estava olhando aqui agora há pouco e tem um bulbo de catacéton aqui, olha, que resolveu brotar. Vamos ver se eu consigo mostrar. Aqui. Ó. Então, o que acontece? Você colocou suas plantas na caixa, elas estão descansando. Você viu que começou a brotar? Você não tem que tirar todas. Tira aquelas que iniciaram a brotação e você volta elas para a parede, que no meu caso vai ser essa daqui que eu já mostrei para vocês, entendeu? Então, agora o pessoal vai falar assim, mas eu tenho uma parede linda de catacéton, o meu orquidário tem espaço, eu tenho que fazer isso? Não, mas é o jeito que eu tenho de conseguir fazer esse estresse hídrico corretamente. Porque se eu deixar os meus catacétons nessa parede, ou eles vão morrer podre, ou os dendróbios espécies todos que eu tenho aqui em cima vão morrer podre, vão morrer secos por falta d'água. Então, este é o meu caso. Então, se no seu caso você também não tem espaço, você tem que dividir o que você tem com outras espécies, é importantíssimo que você tire os seus catacétons daqui. Aí você vai falar, nossa, Vanessa, mas que dó, tudo tochadinho dentro da caixa. Não tem problema. É melhor que eles fiquem dessa forma do que você correr o risco do apodrecimento da planta, ok? Então, isso é melhor do que ela apodrecer. Agora, se você tem um espaço, ó, o longifolium está aqui na frente, você vê. Olha o tamanho desse bulbo, desse cataceto. Tá vendo? Ele não é da nossa região, é uma planta amazônica. Então, nessa época, ele está terminando floração lá na Amazônia, ainda está em brotação, que é o que eu falo. Vamos prestar atenção
nas plantas que a gente vai adquirir. Por quê? O fato da maioria dos catacetos estarem em dormência não acontece com esse daqui, que é um catacetum que é amazônico, que vem de um outro clima. Então ele está bonitinho no lugar onde eu posso fazer as regas com ele, que não vai prejudicar os outros catacetos. Em compensação, aqueles que ainda estão com brotação estão aqui, nesse paredão de tela, né? Eu já expliquei isso para vocês. Isso aqui é uma tela que usa para concretagem de pilo, tela de construção civil, tá? Que eu coloquei de fora a fora na parede. Aqui ela tá com 4,20 metros de comprimento e ela tem 1,5 metro de altura. Então ela não vem desde o chão, certo? Ela tá um pouquinho mais para cima, ela começa aqui e vai até lá. Aí por que dessa trama mais grossa, mais pesada? Justamente porque eu coloco vasos pesados aqui, então é uma tela que aguenta o peso desses vasos, que aguenta a planta pesada. Se aqui eu fosse colocar as micro-orquídeas, a gente colocaria aquela telinha de galinheiro que é o suficiente, entendeu? Então, eu acho que eu consegui explicar para vocês direitinho o que eu quero dizer com a separação das plantas. Então, eu tenho planta aqui que ainda não adormeceu. Eu tenho planta que está com haste floral, certo? Essa eu não posso simplesmente deixar de regar ainda. Não chegou a hora dela ficar sem nenhuma rega, demorar 15 dias para você regar alguma coisa. Diferente daquelas que já estão em dormência e que podem ficar ali até iniciar a brotação. Iniciou a brotação, você pega a planta e põe ela no lugar dela de volta, ok? Então, pessoal, fica por aqui esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que tenha dado para entender o que eu estou querendo dizer quando eu falo de separação de plantas e de espaços. Eu gostaria muito de ter um espaço melhor para que tivesse todas as espécies iguais realmente juntas, mas não é o meu caso. E aí, quando a gente não tem as condições, o que a gente faz? Se vira, dá um jeitinho, pensa numa saída. E foi essa saída que eu encontrei. Então, as plantas só ficam aqui nesse paredão quando elas estão em brotação e quando elas estão em florescência. Chegou a época de dormência, elas vão lá para o cantinho delas e ficam ali até brotar de novo e aí elas voltam para cá, ok? Então, qualquer dúvida, pessoal, é só perguntar, pergunta aqui no YouTube, lá no grupo, aproveita, se inscreve no canal, curte o vídeo aí para a gente poder ter mais amigos que recebam as informações dos nossos vídeos, ok? Tchauzinho, até o próximo vídeo.